Daniel 9, nós vamos ler os versos 1 e 2, tá bom? Então vamos orar antes. Te louvamos, Senhor, por esse momento que o Senhor tem preparado para estarmos juntos. E é nessa hora que nós queremos clamar pela revelação da Tua palavra ao nosso coração. Abra o nosso entendimento sobre esse assunto, pois precisamos desta sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Daniel 9, 1 e 2. Filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Muito bem, quando nós falamos em assolações, tem alguma versão aí diferente? O verso 2. Oi? Ficaria arrasado. O que nós pensamos quando nós pensamos em aquele bairro foi assolado, aquela cidade foi assolada? A chuva foi tão intensa que todo o bairro ficou assolado. É um estrago muito grande. Agora tenta imaginar 70 anos. 70 anos sendo assolado. 70 anos. Então o que nós vamos hoje aqui andar um pouco na Escritura? Deus usa profetas. Deus usa homens para lançar a palavra, para nós termos uma compreensão de como Deus age, como que Ele vai fazer, como que as coisas vão acontecer. E tudo isso nós temos descrito no Velho Testamento e hoje nós usufruímos do Novo Testamento, do privilégio de saber que Jesus vai voltar, de saber que há uma obra tremenda que aconteceu na cruz do Calvário. Então, tem profetas falando, mas as pessoas não estão muito interessados no que os profetas estão falando, né? Eu quero mais ouvir o que eu quero do que o profeta está dizendo. Daniel enfrenta isso. O povo de Israel enfrentou isso por muito tempo. Então, no versículo 3, que vai ser o nosso assunto, né, porque nós vamos estar depois meia hora orando, no versículo 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos, jejum, pano de saco e cinza. E aí ele começa, e orei ao Senhor. Então eu queria trazer aqui à igreja o seguinte: primeiro vem o entendimento, tá? Ele entende o processo, o que está acontecendo. E depois então ele se dobra diante do Senhor Deus para orar. Então vamos lá. Agora nós vamos para 2 Crônicas. 2 Crônicas capítulo 36. Como que a pessoa chega ao entendimento? 2 Crônicas 36, a partir do verso 12. Só que antes de ler o 12, vamos ler apenas o 21. 2 Crônicas 36, 21.
para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias de desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Como que Daniel chega ao entendimento de que o povo está sofrendo, está tendo uma assolação, o povo de Israel está dizimado? O entendimento ele tem, mas agora ele entra nesse processo de busca, de orar, de clamar, de interceder pelo povo de Israel. Então nós vamos voltar, na verdade, agora, mais ou menos 2.500 anos na história, para nós chegarmos no dia de hoje, como que a oração continua sendo o elemento fundamental de relacionamento com o Senhor, de ter discernimento espiritual, visão espiritual, tudo isso a partir dessa busca em oração ao Senhor. Preste atenção, versículo 12, aqui quem que está reinando? Zedequias, tá? Quem chegou depois, segundo Crônicas 36, agora nós vamos o verso 12, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Consegue perceber isso? O profeta Jeremias está profetizando, o rei não está nem aí com as profecias de Jeremias. Com a morte ontem do Billy Graham, agora aparece nas redes sociais, né? Alguns presidentes dos Estados Unidos buscaram orientação por ele. O buscar orientação é uma coisa, o fato é colocar isso em prática, levar isso a sério realmente, né? Então, nós temos aqui, tem o rei Zedequias, tem o profeta Jeremias, e ele está dizendo, vai acontecer isso, gente, preste atenção, Deus está falando, né? Mas ele não dá o crédito. Versículo 13, aliás, eu vou pulando, tá? Porque eu vou aqui para o 14, apenas para a gente trazer isso mais rápido possível. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Ou seja, aumentava-se as manifestações, o desprezo pela palavra, o desprezo pelo profeta, até mesmo a sexualidade ali no templo era realizada. Versículo 15, e o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra, pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Então, é uma coisa muito linda quando nós lemos a palavra de Deus, porque é o seguinte, Deus nunca destrói sem antes avisar, sem antes dar uma chance, sem antes entrar com a sua misericórdia. Levanta o profeta Jeremias, o povo de Israel está totalmente afastado do Senhor, ele envia a sua palavra através do profeta, grita, o texto aqui diz o seguinte, o versículo 15, enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, ou seja, o interesse do Senhor Deus de avisar. Versículo 16, porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Entende isso? Deus foi atrás, levantou o profeta clamou de madrugada, tentou de todos os meios, até o momento em que não dá mais. Chega. Por isso que nós estamos agora num período do quê? Período de graça.
né? Tem muita gente ironizando Deus, dizendo: cadê teu Deus? Seu Deus nem se manifesta, Deus não fala nada, Deus está quieto. Estamos num período de graça, Deus dando oportunidade. Onde o pecado abundou, ele ainda chega a dizer: superabundou a graça. Eu lembro de uma frase do Billy Graham, né, que faleceu, quando ele dizia o seguinte: diante do pecado dos Estados Unidos, Deus deveria agir como agiu com Sodoma e Gomorra, porque a coisa está cada dia mais se intensificando, a iniquidade está se multiplicando. Agora aqui nós percebemos, chegou um patamar, não dá mais. Ou seja, as pessoas preferem ouvir o que não está na Bíblia. Por exemplo, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Isso é o que mais a gente ouve. Não tem isso na Bíblia, não existe isso. Mas quem não tem o entendimento na palavra, ou quem não está buscando em Deus, na palavra, buscando essa clareza, facilmente é enganado. Facilmente enganado. Voltando aqui, versículo 17 agora. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. Isso. Olha a seriedade disso. Naquela ocasião, talvez muita gente ia questionar o seguinte: que Deus é esse? Porque aqui diz o seguinte, ó: o qual matou seus jovens à espada na casa, no templo de Jerusalém. Eles foram mortos lá, dentro do templo. Depois, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. Quem são os decrépitos? Os que são muito velhos. Os muito velhos, aqueles, nem pode chamar de ancião, mas passou de ancião, muito velhos. Depois ele diz: e todos os deu nas suas mãos. Versículo 18, além disso, tem mais que esse rei fez. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Lembra? 70 anos de assolação, tudo matou, destruiu. Todos os tesouros que você, quando lê crônicas, você vai ver quanto de ouro tinha no templo de Salomão, toda aquela riqueza, isso é levado para a Babilônia. Isso que Deus usa o profeta Jeremias para dizer, para ensinar, para advertir, e nada disso é levado a sério. Na sequência então: e queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram. Destruíram também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada, levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia. Então vocês estão lembrados? Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Estes não morreram ao fio da espada. Quem não morreu foi levado para a Babilônia. Quem não morreu se tornaram escravos. Tudo isso por desobediência à palavra de Deus. Não levaram a sério a palavra de Deus. Então, nós temos aqui isto, versículo 21 que nós lemos. Então, como que Daniel chega a essa clareza? Porque está escrito no livro de Crônicas, olha o que aconteceu, o profeta Jeremias falou, ninguém deu atenção, e eu estou aqui na Babilônia. Por quê? Porque aconteceu tudo isso. A casa foi totalmente queimada, os palácios foram queimados, o templo de Salomão foi totalmente queimado, porque havia uma profecia. Deus disse que isso iria acontecer caso o povo não levasse a sério a sua palavra. E daí aqueles comentários: que Deus é esse? Não, Deus avisa, Deus mostra, Deus deixa claro o que vai acontecer. Agora nós vamos para Jeremias, que é o profeta falando.
são 9, 8 e 15, até 8 e meia eu termino essa primeira parte, para nós orarmos então, a partir das 20 e 30. Jeremias capítulo 25. Eu vou adotar outro critério aqui, Ed. Você lê para mim do 8 ao 11 direto, senão eu fico falando. Jeremias 25, do 8 ao 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, ei que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e o destruirei totalmente, e poluei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. E farei parecer entre eles a voz do folgueto, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Isto. Como que Daniel descobre tudo isso? Como que ele tem entendimento? Lendo os livros, lendo os pergaminhos, tanto Crônicas falando disso, que já havia acontecido, Jeremias profetizou, não deram crédito, não deram atenção. É interessante essa fala aqui, o versículo 10, e farei perecer entre eles a voz de folguedo, a alegria, as festas, toda aquela pompa, o povo de Deus, tudo isso vai cessar, serão levados escravos e vão ficar 70 anos na Babilônia. Aqui mesmo em Jeremias 26, olha só o versículo 4. Jeremias 26, 4. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andar na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo, e Jeremias anunciando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram ele nos sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo, certamente morrerás, nós vamos matar esse homem. Jeremias está falando uma coisa que não soa bem aos nossos ouvidos, e quando a palavra de Deus não soa bem no ouvido de alguém, esse alguém quer matar quem? Deus ou quem está falando? Quem está falando? O pregador que se rala, o profeta que acaba indo para a prisão, morrendo. Versículo 11, então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os nossos ouvidos. Então ele está profetizando a palavra de Deus, vai acontecer isso se vocês não se arrependerem. Eles não dão a mínima, e aí nós temos então 70 anos de assolação. Aqui ninguém tem 70, né? Se tiver também não precisa falar, não precisa, não é necessário. É só pensarmos em 70 anos, não de prosperidade. Tem gente que já está sofrendo com um ano de recessão, imagina 70. Vamos lá agora, 29, Jeremias 29. Esse muita gente conhece, né? Mas conhece normalmente o 12 e 13, nós vamos ler aqui a partir do verso 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, olha como o Senhor é misericordioso, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os
vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí nós voltamos a Daniel capítulo 9. Eu li todos esses textos para nós termos uma clareza do profeta Daniel. Não vai dar tempo de nós fazermos isso aqui hoje. Então eu vou despertar vocês a lerem todo o capítulo 9 de Daniel. Tá? Nós lemos o 1 e o 2. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O que eu quero trazer isso para a igreja? À medida que você lê a palavra de Deus, ela dá entendimento ao simples, ela abre o entendimento. A partir do momento que abriu o seu entendimento nas Escrituras, aí nós temos uma segunda fase que está aqui a partir do verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Lembra de Jeremias 29? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Daniel tem a revelação e agora ele faz exatamente isso. Se coloca diante do Senhor e ele começa então a oração no verso 4 dizendo assim: e orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí nós vamos pular essa oração dele. Por quê? Porque não vai dar tempo. Eu vou pular lá para o versículo 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atenda-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Preste atenção. Esse foi o último, a leitura do irmão Renato aqui na última sexta-feira, que foi em janeiro. Amanhã, igreja, é a última sexta-feira de fevereiro. Amanhã nós temos aqui oração a partir das 20 horas. Então todos já estão convocados. Amanhã nós vamos estar orando, tá bom? E foi esse texto que o irmão Renato leu, que diz assim: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. E opera sem tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo que se chamam pelo teu nome. Ou seja, 70 anos de assolação, o templo destruído, não existe mais tesouro, não existe mais alegria, porque a alegria foi tirada, está completamente destruída. E Daniel, durante esse período, vamos voltar agora aqui, que vocês vão ficar estarrecidos com isto. Daniel 6, verso 10. Daniel 6, 10. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Costume, hábito, dedicação, persistência, perseverança. Gente, vamos pensar aqui. O meu povo foi destruído. O templo foi arrasado, incendiado. Não existe alegria em Jerusalém. Mataram as moças, os rapazes, os velhos.
Eu, Sadraque, Mesaque e Abednego fomos trazidos à Babilônia, e nós estamos aqui só, não temos mais ninguém. Durante esse período, o que ele está fazendo? Olha aqui o versículo 6, e dava graças diante de Deus, 3 vezes ao dia, de joelhos, abria janelas em direção a Jerusalém, e dava graças a Deus. O que eu aprendo com isso? Que eu sou um ingrato terrível, que eu falo de oração, mas eu oro uma vez ao dia. O que eu aprendo com isso? Que quando ele orava, ele estava realmente com uma certeza: Deus é fiel, esses 70 anos de assolação vai passar. Vai passar. E ele está ali agradecendo. E enquanto ele está agradecendo, tinha aquele edito do rei, ele é lançado na cova dos leões. No versículo 22 diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ou seja, sai da cova dos leões, porque Deus o livra, Deus envia o anjo, protege aquele menino, porque aquele menino vale ouro. Esse menino está com o coração realmente quebrantado diante de mim. Voltando para Daniel capítulo 9 agora, versículo 20, isso que eu queria despertar a igreja. Falar sobre oração, você ter todo o conhecimento de oração, durante todo esse mês de fevereiro nós estamos falando isso, é ótimo saber sobre esse assunto, mas enquanto não dobrar o joelho, enquanto não colocar o rosto em terra, fazer como Elias, colocar a cabeça entre os joelhos, enquanto não se colocar em oração de fato, eu só sei sobre o assunto, eu não vou usufruir do que Deus tem preparado para mim na oração. Então eu queria, terminando aqui, porque o relógio não para, dizer o seguinte: através da palavra vem o conhecimento, o entendimento do plano de Deus em toda a sua história. Mas é quando eu coloco o meu joelho no chão, é quando eu oro, que vem a visão do que eu tenho para fazer, do que vai acontecer, e de momentos que até hoje tem gente pesquisando o que significa aquela profecia de Daniel. Significa algo que Deus revelou ao coração dele, e aquele que se colocar diante do Senhor, com certeza, não só esta, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo de meu Deus. 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. O que nós percebemos com isto? Um homem só. Dos 4 que foram levados, ele se coloca nessa disposição. E a partir do capítulo 10, vem a revelação de quanto tempo seria a vinda do Messias, vai ter a revelação daquelas semanas que acontecem no Apocalipse. Tudo isso, quem que traz a Daniel? O anjo Gabriel,
que vem falar com ele. Por quê? Porque ele está orando. Jejum, oração, saco e cinza na presença do Senhor. Senhor, eu já entendi o que vai acontecer. Agora eu quero ter um relacionamento contigo. Ouve, perdoa, acelera, por amor ao teu próprio nome.